Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui para gravar esse vídeo para comentar sobre esse caso da Vitória. E o que eu vou falar aqui é bem sério. Mas, gente, me escutem o que eu tenho para falar. Aí vocês podem dar a opinião de vocês. Se eu estiver errada, gente, eu sou humilde para vir aqui pedir desculpa, tá? Eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que realmente o Maicon é culpado ou não? Essa investigação, para mim, não desce. Tem muita coisa errada aí. Gente, é questão de vocês pararem e pensar. Na minha opinião, na minha visão, o Maicon é inocente. Eu sei que vocês vão falar, mas ele já confessou o crime. Mostraram algumas provas do qual está comprovado que realmente foi ele. Gente, nós olharmos com os nossos próprios olhos é uma coisa. Uma pessoa ir falar é outra. Eu sei que a grande maioria acredita porque é a polícia que está dando essas informações. Algumas, nem a polícia, é a mídia aí que tem falado, sabe? Tem esses caras aí da TV que a maioria são um baita de um sensacionalista. Vocês sabem por que o Maicon foi apontado como um dos suspeitos nesse crime? Vamos lá, vamos começar desde o início. Primeiramente, aconteceu isso com a Vitória, certo? Justamente na noite que o pai dela não iria poder buscá-la no trabalho. E aí as pessoas começaram a suspeitar que possivelmente seria uma pessoa próxima à Vitória, pelo simples fato de saber que o pai dela não iria buscá-la naquela noite. E aí o que aconteceu? Tudo se iniciou com um rapaz que estava no mesmo ponto de ônibus que ela naquela noite, certo? Que no caso é o Matheus, do qual as pessoas começaram a falar que eles eram uma quadrilha e que aquele menino era um suposto informante do crime. Mas, gente, foi provado que ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele só estava no lugar errado, no momento errado e na hora errada. Isso acontece, gente, infelizmente. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, entendeu? Então, por isso que a gente não cabe nós a julgar as pessoas sem antes saber. E muitas pessoas levaram aquilo como verdade, como ele realmente fosse um criminoso. E ele não é. Então, aí ele foi um dos primeiros a dar depoimento na delegacia. E tudo começou porque ele disse que viu um carro próximo ao local da Vitória, onde ela estava a última vez. E foi aí que tudo começou. Porque naquelas imagens a gente vê que passa um carro branco, certo? Do qual as pessoas começaram a suspeitar do Daniel, falando que aquele carro era o carro do Daniel, que como se fosse uma pessoa que soubesse que o carro do pai dela estaria estragado. Então foi uma pessoa próxima. E como o Daniel era vizinho da Vitória, então começaram a suspeitar dele. Por esse motivo, gente. Sem mais, sem menos. Entendeu? Isso pode acontecer com você aí. É uma mera coincidência. Começaram a suspeitar das pessoas ali da zona rural, que no caso seriam próximo à Vitória, ou que moravam próximo a ela. Começaram a falar que era um Honda Civic e depois um sedã, que na verdade o carro que passa naquelas imagens é um sedã. E depois falaram, não, é um Corolla. Então essa pessoa que deu a informação, ela não sabia definir qual carro era que estava naquela noite, gente. Aí as pessoas começaram a suspeitar dele. Aí, como o nome dele foi citado, ele foi por conta própria até a delegacia e levar o carro dele. Ele falou, eu trouxe meu carro aqui porque estão falando que sou eu que estava naquele crime e era o meu carro. Mas eu estou trazendo aqui meu carro para fazer perícia. Gente, pense, uma pessoa que cometeu um crime tão bárbaro como esse, vocês acham mesmo que ia ter coragem de levar o carro e se apresentar na delegacia? Essa pessoa que cometeu esse crime deve estar solto por aí. Pense nisso. Eu não sei se vocês estão entendendo meu raciocínio. Pessoas que moram na zona rural, todo mundo conhece todo mundo, gente. São gente boa que mora lá, sabe? Igual o interior lá da minha cidade natal.
As pessoas se conhecem, mas assim, nem que seja de vista. Mas isso não significa que elas têm intimidade, que elas, né, um vai na casa do outro, que eles andam junto. Não, gente. Vocês entendem? E aí o que acontece? Quando o nome dele é citado, ele, por livre e espontânea vontade, vai até a delegacia. E lembrando que o Daniel teria tirado uma foto do carro do Maicon. Por quê? Porque foi a polícia que pediu a placa do carro do Maicon para eles compararem, não sei como, né? Porque não tem nenhuma imagem que prove que era o carro do Maicon, gente, com a placa que realmente dê para mostrar que é dele, porque aquela imagem que aparece lá à meia-noite, 1h, 2h, uma coisa assim, que era o carro do Maicon, aquela imagem não dá para você definir se era o carro do Maicon ou não, não dá para ver porque era à noite, tem umas luzes, mas não dá para ver, gente, não dá para ter certeza, ou as pessoas têm que vir e mostrar que realmente é o carro dele e a placa dele, gente. Pode ser qualquer carro. E as pessoas só estão usando isso para poder incriminar o cara. Tá, gente, eu vou tentar ser mais rápida. Primeiro de tudo, começaram a suspeitar do Maicon nessa investigação. Por quê? Porque o Matheus teria dito que viu um carro cinza naquela noite, né? Mas ele não falou que era o carro do Maicon, que era o Maicon e que era um Corolla. Até porque ele mesmo não sabia definir que carro era. Aí começaram a falar, então quem mora perto da Vitória, que tem um carro cinza? É o Maicon. Aí o nome dele foi citado e no outro dia, às 7h da manhã, ele teria acordado para ir trabalhar. Aí chegou até ele e falou, estão falando lá que viram o teu carro na cena do crime lá, ou possivelmente na noite que aconteceu o crime com a Vitória. Ele falou, não, mas não fui eu, né? Uma pessoa que não deve, né? Porque quem não deve não teme. Ele foi até a delegacia por conta própria, até porque a polícia não teria entrado em contato com ele ainda. Ele foi lá e se apresentou e deu o depoimento dele e que ele realmente estava em casa naquela noite. E nesse depoimento ele fala que estava com a esposa dele no sentido no telefone, que ele teria mandado uma mensagem para ela de boa noite. E naquela noite ele estava com um amigo dele, gente, na casa dele arrumando uma moto. E aí ele levou o carro dele e falou, bom, vocês estão falando que é meu carro, então eu vou levar meu carro lá para eles verem que não tem nada a ver. E ele levou o carro para perícia. Gente, alguém que comete um crime desse teria coragem de levar o carro ou se apresentar na delegacia? Pense, gente. Um criminoso que teve coragem de cometer esse crime tão bárbaro com essa menina, essas horas tá aí por aí, passeando, vendo as reportagens na TV, pelas redes sociais, tá livre. Tá aí, por aí, gente. E no mesmo dia, o Maicon teria levado o carro para perícia. E nesse carro foi encontrado um fio de cabelo e umas manchinhas de sangue no porta-mala. Esse fio de cabelo supostamente seja da mãe dele ou até mesmo da esposa dele. E essa mancha de sangue no porta-mala é do dedo dele, que ele cortou o dedo no dia que ele estava fazendo a mudança, naquele possível cativeiro do qual a polícia está afirmando. Gente, é uma coisa sem lógica isso, sabe? Estudaram tanto para fazer uma afirmação dessa. Então, sério, não subestime a inteligência de vocês para acreditarem numa coisa dessa. E o carro do Maicon tá lá, acho que há quase 20 dias, né? E foi encontrado só esses dois vestígios de um crime tão bárbaro desse? É isso mesmo? Eu sei que vocês vão me dizer, mas ele confessou o crime. Gente, vocês confiam plenamente na polícia? Agora a polícia tá aí, começou a inventar. Eu falo mesmo, tá inventando que o Maicon e a Vitória teriam um caso. Gente, se eles tivessem um caso, todo mundo ia saber da existência desse relacionamento. O pai e as irmãs da Vitória afirmam que ela nunca comentou o nome do Maicon. A melhor amiga dela que estava lá, que mandou a mensagem naquela noite para ela, afirma que ela nunca tinha comentado o nome do Maicon para ela. Inclusive, naquela noite, gente, a amiga dela teria mandado mensagem pro cara do qual ela se envolvia, que é o ex-namorado dela, esse Gustavo Liro aí. Se fosse assim, ela teria mandado mensagem pro Maicon perguntando. Você acha que ela não ia saber? Então, e a família do Maicon também falou que ele nunca comentou da Vitória pra eles. Os melhores amigos dele, gente, falou que ele nunca comentou da Vitória pra eles.
É mentira isso, gente. Não acreditem nisso, é mentira. Ó, se vocês estão acreditando na polícia, essa versão que eles estão dando aí, que eles tinham um caso e que a esposa dele ia saber, então manda eles provarem. Não pra mim não precisa provar nada, mas pro pai da Vitória, que realmente eles tinham um relacionamento, porque se eles tinham um relacionamento, tem como provar que eles trocavam mensagem, que eles estavam juntos. Outros dias, provem que eles se encontravam por rede do celular, que eles estavam juntos. Tem que provar. Igual começaram a fazer uma calúnia, que os dois suspeitos do crime teriam envolvimento íntimo. Gente, isso daí é uma calúnia, sabia? Isso é mentira. Esses dois aí que receberam essa calúnia, eles provaram a inocência deles. Porque eles começaram a inventar, desde o início, gente, eles começaram a inventar que alguma coisa assim que pudesse incriminar alguém e cessar esse caso. Mas não deu certo, porque eles tentaram incriminar o Daniel, tentaram incriminar o rapaz lá do ponto de ônibus e o Gustavo Vinícius, que é o ex-ficante dela. E só pra lembrar vocês, o celular de todos os suspeitos estão na delegacia. E o que a polícia fala? Que na delegacia tá a foto no celular do Maico, né? Com fotos do dia a dia da Vitória, de alguns meses atrás. E que tinha fotos de mulheres com um perfil parecido com o da Vitória. Ou seja, seria uma pessoa obcecada pela Vitória. E sim, certo? Essas fotos podem ser do celular do Gustavo Liro. E já isso porque o Maico foi o único que não teve oportunidade de dar uma entrevista pro Cabrini. Ele foi o único que não pôde provar a inocência dele. Ele mandou um bilhete para um apresentador de TV aí, do qual ele falava que gostaria de falar pessoalmente. Foi até com o Cabrini. Mas ele mandou para um apresentador de TV também, que ele gostaria de dar a versão dele e provar a inocência dele. E por que E quando o Cabrini foi na delegacia para fazer uma entrevista com ele, lá na delegacia não deixaram. Sendo que o Cabrini, ele entrevista psicopata, serial killer. Todo mundo tem o direito, pelo menos, para contar os fatos do crime. E é isso que o Cabrini faz. E o Cabrini não pode fazer isso. Por que será? Pense, gente, pense. Pelo amor de Deus, vocês não são tão burros assim. Não subestimem a inteligência de vocês. Não acreditem em tudo que falam, gente. Aí o Maicon pediu uma oportunidade para ele falar no início, gente, disso tudo. Que ele queria dar a versão dele. Que ele queria provar a inocência dele. E não deixaram. Então, como eles querem concluir o caso, tem que ser alguém. Eles têm que culpar alguém para encerrar esse caso. Só que por que vocês acham que eles não querem fazer a reconstituição do crime? Eu vi lá uma reportagem que o pai da Vitória estava dando lá no Não Minta Pra Mim, pro cara. O cara disse assim, ó, que parece que o delegado havia dito que se tivesse que fazer a reconstituição desse crime, ele largava o caso. E sobrou só o Maico. E para concluir esse caso, alguém tem que pagar por isso. Vocês lembram que no começo falaram que a perícia havia dito... Ai, gente, tô com frio. Lembra que no começo a perícia falou que ela foi por mais de duas pessoas. E agora falaram que foi uma só e agora falaram que não teve abuso. Tá errada? Desculpa se eu tiver errado. Ele falou que a Vitória teria sido enterrada, sendo que o pai dela falou que não tinha nenhuma pasada de terra em cima da menina. E que ele não sabia que ela estava careca. E o pai dela afirma que realmente ela estava careca. E agora a polícia tá lá que ela estava careca porque foi por causa da decomposição do corpo dela. Gente, não tinha nem a fauna cadavérica lá, que é aqueles bichinhos, sabe? E o cabelo começa a cair só depois de 2 semanas. Começa a cair. Como é que em 3, 4 dias o cabelo dela ia cair inteiro e sumir? Não tem lógica, gente. Vocês estão vendo, gente, você ia lá fazer uma pessoa confessar o crime e falar assim, ó, agora nós vamos gravar e você vai falar tudo que a gente falou pra você falar, tá bom? Tanto que o cara nem consegue falar por ele mesmo. É o próprio delegado que vai falando e o escrivão vai colocando lá nesse...
E ele nem teve oportunidade de provar a inocência dele. A única vez, ontem, uma repórter perguntou pra ele: Michael, você confessou o crime? E ele só teve a oportunidade de dizer não. Porque ninguém tá dando chance de ir lá e ouvir da boca dele. Gente, eu sei que vocês podem acreditar que realmente ele tirou a vida da Vitória, mas eu não acredito. Quando vocês pegarem o resultado da perícia, vai dar negativo, aquele sangue não vai ser da Vitória. Não foi ele, gente. Não, eu posso, por estar falando uma coisa dessa, eu posso, mas eu não tenho medo. Não tenho medo de falar o que eu penso. E se eu estiver errada, eu peço desculpa. Vocês podem ver que ele diz assim, que naquele dia ele estava em casa, assistiu o jogo e ele estava com a esposa dele. Não falou que ele estava com a esposa dele, que ele teria mandado mensagem de boa noite para a esposa dele. Ou seja, ele não falou que ele estava junto com a esposa. Se ele mandou uma mensagem para a esposa dele, eles não estavam juntos. E outra, gente, ela não estava dormindo na mesma casa que ele naquela noite, porque eles não são casados. Aquela casa que o Michael morava, o dono pediu em dezembro a casa, porque ele iria reformar. Podem até confirmar isso com o próprio dono da casa. Por motivo ele teria pedido a casa. E a mãe dele falou: Michael, pegue e limpe a casa, né? Entregue pro dono tudo limpo. Por esse motivo a casa foi limpa. E, gente, vocês viram aquele sangue que estava lá? Gente, é do dedo dele. Vocês acham que se tivesse levado a Vitória para aquele lugar, a casa ia estar toda ensanguentada pelas paredes, por tudo, não ia ter como limpar tão rápido. O luminol ia detectar as manchas de sangue pela casa inteira, e ele teria ficado todo azul. E aquelas manchas de sangue é do dedo dele que ele cortou quando ele foi terminar de tirar as coisas da casa e guardar no porta-mala. Gente, pensa, é questão de lógica. Se a Vitória tivesse ido pra lá, a casa inteira ia estar lavada de sangue, porque deram um golpe que pegou aqui, ó, na horta dela, que fez o motivo do qual ela sangrou muito e ela perdeu a vida. Ela teve uma hemorragia. E a perícia esteve naquela casa, teria encontrado um volume maior de sangue, teria encontrado os fiapos de cabelo dela, porque o pai dela afirma que o cabelo dela foi raspado. Então usaram uma maquininha para cortar o cabelo dela. E, gente, quando raspa o cabelo, cai aqueles fiapos de cabelo, certo? E teria caído no chão. E como é que a perícia não encontrou esses vestígios de chão? Não é possível que com uma mágica ele conseguiu limpar tudo. Gente, é questão de lógica. E aí, no início da investigação, eu lembro muito bem, porque eu estou acompanhando desde o início. Uma vizinha teria dito que, eu achei tão estranho porque naquela noite o carro dele ficou na garagem a noite inteira e ele sempre deixa pra fora de casa. E tinha uma movimentação estranha lá, porque ele estava arrumando a moto. Ele estava arrumando a moto com o amigo dele naquela noite. E aí agora uma pessoa falou que viu o carro dele lá não sei aonde. E o outro daí vem com umas imagens que viu um carro às 11, 2 horas e não sei que horas lá. Gente, como? Que contradição tem aí? Porque uma hora um suspeito, uma testemunha fala uma coisa, outra hora o vizinho fala outra. Gente, então é prova que é mentira isso, que não é ele, eles só estão usando isso para tentar incriminar o cara, para encerrar esse crime, porque ninguém faz ideia de quem seja. Ou possivelmente sejam os caras lá que entraram pra favela, entrar lá, por isso que tá aí, vasculhando só ali na zona rural, ao invés de investigar lá, porque a própria Vitória teria dito que os caras que mexeram com ela entraram na favela, e a própria amiga dela fala: amiga, é perigoso você ainda mais perto da favela. Aí vem a outra e diz que, viu o carro dele lá não sei que horas lá, próximo a um bar. Aí aquele cara lá fala que viu um cara com capuz no carro. Aí eu te pergunto, uma foto pra mostrar, né? Porque falar, qualquer um fala. Cadê a foto que realmente prove que era o Michael e que era o carro dele que estava lá? Gente, não bate, é muita mentira, gente. E vocês lembram que tentaram usar um vídeo que foi encontrado no celular do Daniel para tentar incriminar ele? Que a polícia foi na mídia e afirmou
que o Daniel estava envolvido e eles falavam assim: nós encontramos um vídeo no celular do suspeito, do qual ele perseguia a Vitória, lá do trabalho dela e até a casa dela. Foram desmascarados, foi uma mentira, porque o Daniel conseguiu provar que aquele vídeo foi uma pastora que fez uma revelação, porque a Vitória ainda estava desaparecida. Então, eles acharam que poderia ser a Vitória, até porque tinham colocado no Instagram que foi o corpo da Vitória que teria encontrado, mas era o corpo da dona Edna. E aí o bobo curioso foi lá ver, porque a pastora teve uma revelação. E quando ele chegou lá, já tinha um policial lá colocando as fitas. Ou seja, gente, tentaram incriminar o Daniel, afirmando que aquela imagem encontrada no celular dele era uma perseguição com a Vitória. E não era, gente. A família mesmo sabia ali que era mentira, porque eles conhecem o Daniel desde a infância, da infância dele, sabe? Tentaram acusar uma pessoa inocente, só que não conseguiram. Caso aquelas imagens que foram encontradas no celular do Maicon, possivelmente seja do celular do Gustavo Liro, porque todos os celulares dos investigados estão na polícia. Eu acho que eles usaram isso para colocar mais uma acusação nas costas do Maicon, para colocar como se ele fosse um doente, um psicopata, um narcisista. Um narcisista jamais confessa um crime, viu, delegado? Se você não sabe, agora você tá sabendo. O narcisista, ele não assume a culpa, tá? Vai aprender o que é narcisista antes de querer falar alguma coisa. Lembrando, gente, que se vocês forem lá no Instagram do Gustavo Liro, é ele que segue todas aquelas mulheres do... Né? E ela desceu ali no ponto, né? Um ponto antes lá, eu vi um carro lá, entendeu? E tudo que a respeito disso eu já passei pra polícia, né? Todas as... Foi levado lá pra perícia, né? Isso. O seu amigo, ele tá lá na delegacia. Você tá sabendo? Na verdade, ele não é meu amigo, na verdade. Eu só conhecido. E você teria emprestado o carro pra ele, foi isso? Não, nem... Essa aí foi boatos que falaram. Na verdade, meu carro tava na minha casa, eu tenho provas disso. Tenho esposa, tava com a minha esposa. Na verdade, eu não estava com ela, tava com um colega, mas estava falando com ela. Tenho provas disso. Na verdade, eu levei meu carro pra perícia quando citaram meu nome lá. Eu nunca fui chamado na delegacia. Eu fui todas as vezes que eu fui na delegacia. Foi por livre e espontânea vontade. Já abri boletim de ocorrência porque postaram foto do meu carro, postaram foto da placa, entendeu? Eu tenho provas de onde eu tava. Tudo bonitinho. Ou já devolveram o seu carro ou ainda não? Já, meu carro tá comigo. Eu levei ele pra perícia porque, como pediram, eu tava até no trabalho no dia. O investigador perguntou se eu poderia levá-lo lá. Eu levei na mesma hora, falei pra ele que eu levaria, sim. Você passou com o carro ali aleatoriamente, você não tinha nada a ver com a história? Não, eu nem passei com o carro. Meu carro não passou lá. Meu carro não estava lá. Não, o negócio. Falaram, foi um boato que falaram, né, que tinha um carro sedã que passou lá. Primeiro falaram que era um Civic. Primeiro falaram que era um Civic, depois falaram que era um Corolla, aí depois passaram que era um Corolla. Aí o pessoal do bairro falaram, quem tem um carro Corolla é o Michael, mas não é só eu que tenho um carro Corolla no meu bairro, tem mais 3 pessoas que têm um carro Corolla, só que como citaram o meu nome, aí chegou até a mim, citaram seu nome na delegacia, você não quer ir lá? Eu fui lá na mesma hora, fui eu, minha esposa, meu cunhado. Você nem passou pelo local, então você não é aquele carro que passa perto do ônibus? Não, eu nem fui pra aquele lugar, eu tava em casa, eu tinha acabado de chegar do serviço, um colega meu foi na minha casa pra mim fazer uns reparos na moto dele, depois eu fiquei em casa, conversando com a minha esposa, eu nem passei naquele local, aquele carro que passa na filmagem, na minha opinião, eu até achei que era um carro branco, na verdade, meu carro ele é prata, Tá bom. fora que meu carro não tem sulfilme nenhum, meu carro é totalmente transparente. Você permite eu falar sobre essa nossa conversa no ar, pra não te colocar ainda mais nessa confusão, mas falar que a gente conversou e vocês... Sim. Posso fazer isso, né? Sim, eu permito.